Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 22, versículo 19 e 20, que nos diz assim as Sagradas Escrituras: E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Amém. Aqueles que podem tomar os seus assentos. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, aqui o registro bíblico relatado pelo evangelista Lucas nos dá o cenário da última ceia. Aqui nós vamos ver o qual foi a grande missão outorgada ao Filho de Deus, pois este cenário que ele está neste momento evidenciando junto com os 12 apóstolos, aqueles que foi chamado a dedo por eles, denota a vida, morte e ressurreição de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, vemos a preocupação de Deus depois da queda de Adão e Eva, ou por não dizer a queda da humanidade, diante as leis de Deus, diante a ordenança de Deus. E aí, quando nós analisamos isso, percebemos que nesse cenário que Jesus está inserido, juntamente com os 12, ele está retratando neste momento o que é que Deus providenciou para a raça humana. Quando nós falamos acerca da providência de Deus para resgatar a raça humana, nós encontramos o próprio Deus, depois da queda de Adão e Eva, o próprio Deus, ele profetizando, o próprio Deus, ele trazendo a lume a revelação, aleluia, de um remidor. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, parte B do versículo, ele dizendo que da semente da mulher viria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós analisamos então a Bíblia nos falar acerca do remidor, a Bíblia então nos revela dizendo que Deus começa a dar sinais, aleluia, daquilo que o Senhor estava preparando a fazer. Quando nós, aleluia, Jesus, olhamos para Abraão, um pai, aleluia, Jesus, da grande nação, aleluia, a nação eleita, a nação escolhida, a Bíblia diz que este homem não tinha filhos, e a Bíblia nos revela dizendo que Deus promete dar a Abraão, aleluia, Jesus, uma genealogia tão grande, tão extensa, que ele não poderia contar. Aleluia, Jesus foi um exemplo a ele para olhar para as estrelas do céu e também, aleluia, para a areia do mar. A Bíblia então nos revela dizendo que Deus dá Isaac a Abraão, aleluia, mas uma certa idade, Deus, a Bíblia nos revela dizendo que Deus, ele vai tentar a Abraão, dizendo para que ofereça o seu filho como sacrifício a Deus. A palavra tentar aqui, meus amados irmãos, não é tentar como o diabo tenta, aleluia, Jesus, porque Deus, ele não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado, como descreve, aleluia, Jesus, o apóstolo Tiago. A Bíblia então nos revela então que Deus, aleluia, Jesus, ao tentar Abraão, na tradução significa para aprovação ou para validação. Por quê? Porque quando Satanás, ele tenta o ser humano, quando tenta o homem e a mulher, como tentou a Eva, é no caso de seduzir para a queda, para o pecado, aleluia, Jesus. Porém, a Bíblia nos revela dizendo que Deus,
para validar, aleluia, que realmente Abraão era digno da promessa de Deus, ele pede o seu filho como sacrifício. Logo a Bíblia diz que Abraão atende, aleluia, a vontade de Deus, mesmo entristecido, aleluia, mesmo cabisbaixo, ele obedece a palavra de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que ao chegar naquele cume, Deus providencia o cordeiro, aleluia, para sacrifício em lugar de Isaac. E nos mostra então que Deus estava neste momento apontando para o filho que viria sobre esta terra para poder ser sacrificado. A Bíblia então nos revela dizendo então, aleluia, Jesus, que o povo de Israel, eles são agora, aleluia, muitíssimo na terra do Egito. A Bíblia então nos diz, aleluia, que eles estão escravizados, porque Faraó tem medo, tem receio, devido a aquele povo ter aumentado muito, crescido muito, aleluia, naquela terra, que eles se revoltar contra Faraó e contra o seu reino, e batalhar contra ele, lutar contra ele, tomar o reino de Faraó. A Bíblia diz então, aleluia, que Deus envia um libertador por nome de Moisés, depois de mais de 400 anos na terra do Egito. E a Bíblia diz que na 10ª praga, aleluia, Jesus, Deus vai dar o aval final para liderar o teu povo, para poder, aleluia, libertar aquele povo. E a Bíblia então nos revela dizendo que Deus vai usar mais uma vez o cordeiro. A Bíblia então nos revela dizendo, aleluia, que Cristo, ao estabelecer agora, aleluia, Jesus, a Santa Ceia, aleluia, Ele está estabelecendo agora uma nova aliança. Quando nós analisamos a vida de Jesus então, e vemos que havia uma profecia do próprio Deus, o Eterno, aleluia, para remir, para libertar, para poder, aleluia, limpar os pecados da humanidade. A Bíblia nos revela dizendo então que ele usa o profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, que nos diz: eis que um menino nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus veio, nasceu, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que ele surge na história com 30 anos de idade, é batizado, e ele agora começa, aleluia, a sua trajetória de vida. Ao analisar, aleluia, que ele realmente era o Filho de Deus, podemos notar então, aleluia, os milagres que começam a acontecer por meio de Jesus. Livro de Mateus, no capítulo 9, versículo de número 6, a Bíblia diz que ele disse ao paralítico de Cafarnaum: levanta, toma a tua cama e anda, e ele andou. A Bíblia nos revela dizendo então que ele continua, aleluia, usando o seu ministério, pregando a palavra da verdade, e aleluia, Jesus também curando os enfermos, e nos denota então que ele vai dizer para uma mulher que já havia 12 anos com fluxo de sangue, e que ela, ao pensar que ao tocar na orla do vestido de Jesus era o motivo da cura, ou seja, aleluia, que era, aleluia, o motivo que muitos têm utilizado hoje, a água ungida, aleluia, o pano ungido, o paletó do pastor, aleluia, Jesus, uma camisa, aleluia, uma calça, aleluia, consagrada. Jesus agora quebra, aleluia, a heresia e o paradigma, e diz a ela, a Bíblia diz em livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 34, aquela mulher: filha, vai em paz, a tua fé, não foi o pano, não foi um pedaço de pano, não foi porque você tocou no pano, a tua fé te salvou. E aí a Bíblia diz então que Paulo vai, aleluia, Jesus justificar este ato, porque Paulo vai dizer, Romanos 10, 17, que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus é que nasce a fé na vida de cada ser humano. A Bíblia então nos leva dizendo que ele continua exercendo o seu ministério em vida. Aleluia, glória a Deus. Os seus discípulos estão atônitos, perplexos, estão admirados por demais, porque o
que Jesus, Ele vai trazer alguém dos mortos, que havia acabado de morrer há poucos instantes, não há 4 dias. A alma cuja já estava no seio de Abraão, paraíso, lugar de descanso. João, no capítulo 11, 43, Lázaro sai para fora, e a alma de Lázaro, que estava no seio de Abraão, ouve a voz de Jesus, sai, aleluia, daquele âmbito espiritual, entra dentro do corpo, o espírito, aleluia, de vida desce, e ele sai, aleluia, da tumba, andando para a glória de Deus. Ministério e vida de Jesus sendo confirmado. Mas aí tem algo que ainda mais chama a atenção dos apóstolos, chama a atenção dos seus discípulos, chama a atenção daqueles que já havia contemplado com os seus olhos tudo aquilo que eu descrevi nesta noite. E é quando eles vão passar, aleluia, de uma banda para outra cidade chamada Gesareno ou Gadareno. Aí a Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento. Aleluia, a Bíblia então nos revela dizendo que eles, assombrados por ver as ondas que estavam a 3 metros de altura, aleluia, entrando água para dentro do barco, e mesmo Pedro, Tiago e André e João, que eram pescadores, não estavam conseguindo manter aquele barco de uma maneira tranquila naquelas águas. Perceberam, aleluia, Jesus, que o barco ia afinar, e foram até o mestre que estava na polpa do barco dormindo, e disseram: mestre, não te importa que perecemos? E aí todos nós já sabemos o que Jesus ele faz. Em Marcos 4:39, a Bíblia diz que ele dá com uma palavra de ordem: aquieta-te, cala-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porém agora eles estão 3 anos ao lado do mestre. Conhecia a história do seu nascimento e da sua vida e o seu ministério. Jesus havia ansiado comer, participar desta ceia com eles. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus desejou muito por este momento, Aleluia, Jesus. a ponto de providenciar nos mínimos detalhes um local apropriado para celebrar a Páscoa. E quando Jesus está reunido com eles naquela mesa, todos atônitos, Jesus falando, aleluia, que era o desejo, que era anseio deles se alimentar com ele, participar, aleluia, da santa ceia com eles, aleluia, naquele momento, todos estão atônitos. Por quê? Porque Jesus ele fez questão de fazer esta ceia. Este momento era propício porque o povo de Israel já celebravam, aleluia, a Páscoa. Era natural, aleluia, era o rito que Deus havia ordenado a Moisés e ao povo de Israel para celebrar a Páscoa perpetuamente. Aleluia. Todos os israelitas neste momento estavam reunidos com a sua família para comer a Páscoa, para celebrar a Páscoa. Aleluia. E eles se reuniam para contar e retratar a história do seu povo, o sofrimento do seu povo. E aqui Jesus está reunido com eles também, como um judeu que ele é. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eles esperam algo do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Jesus já havia alertado a ele que a hora deles já estava se aproximando. Glória, louvado seja o teu nome, Senhor. Eles já haviam percebido que Jesus, a todo momento, estavam relembrando a eles da sua missão, que estava prestes a cumprir aqui na terra. E aí a Bíblia então nos revela dizendo que Cristo, Ele pega então a história da Páscoa, Aleluia. reunido com seus discípulos agora. Glória a Deus. Ele diz: estamos aqui para celebrar a Páscoa. Vocês sabem muito bem a história, que Deus poupou os primogênitos dos hebreus, quando eles pegaram o sangue do cordeiro e colocou nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte, ele vinha sobre a casa de um hebreu e viu o sangue, passava por cima. Aleluia, glória a Deus. E Jesus agora fala para eles, ele parte o pão, este é o meu corpo. Paulo vai além. Paulo diz que o Senhor disse: este é meu corpo que é partido, rasgado, dado o sofrimento que Jesus iria passar. Jesus sabia que iria sofrer, queria padecer, queria ser chicoteado, que ia ser cuspido no rosto, que ia levar tapa na cara, que iam colocar sobre o seu crânio uma coroa de espinhos, que teria que carregar uma cruz que não era dele. Porém, a Bíblia diz que ele diz: eu desejei muito por este momento. Glória a Deus. Aleluia, Sofia. Glória a Deus. Eu desejei muito por este momento. Os céus devem estar atônitos. Os demônios deviam estar desesperados. Desde o nascimento de Jesus, lutou para que o Filho de Deus não cumprisse o propósito de Deus. Há uma grande expectativa no inferno, por parte dos demônios, para não deixar cumprir aquilo que Deus havia prometido à humanidade, havia profetizado. E neste momento, aleluia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Aleluia, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Todos nós, aleluia, Jesus, temos alguma memória dos nossos pais e dos nossos avós, guardando com carinho algo que nos chamou a atenção quando eles estavam em vida. E da mesma forma eu tento fazer para com os meus filhos também, para que quando eu deixar esta terra, eles possam se lembrar de mim. Olha, meu pai costumava viajar conosco, meu pai costumava pedir uma pizza diferente, não podia ser de frango. Aleluia, Jesus. O meu pai gostava de ir para ambientes de extremo frio. Sempre eles vão lembrar um dia, aleluia, Jesus, porque marcaram a eles esta lembrança. Jesus então ele está dizendo neste momento: fazei isto em memória de mim. O que Jesus está querendo dizer neste momento? Vocês sabem da história da minha vida, vocês sabem o porquê estou aqui, vocês sabem o porquê vim a este mundo, que propósito vim a este mundo. Eu quero dizer para vocês que vocês passaram momentos extraordinários ao meu lado. Alguns de vocês contemplaram até Elias, aleluia, e Moisés. Outros contemplaram milagres e viveram milagres. Vocês
que era dar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Por amor a eles e por amor a nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Algo mais profundo do que isso. Jesus está dizendo: vocês podem acabar se esquecendo do milagre da multiplicação. Aleluia. Pedro, você pode esquecer que eu curei a sua sogra, Oh, glória a Jesus. mas vocês não devem esquecer do que a partir de agora eu vou fazer por amor de vós e por amor de todos aqueles que me creem. Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Esse amor é profundo, irmão. Este amor é um amor incondicional. Aleluia, Deus. O amor que não quer nada em troca. Oh, glória, Jesus. Ai, que assovia. O amor que não é invejoso. O amor que é paciente. Aleluia. O amor que tolera. Oh, glória a Deus. O amor que não é maldoso. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Nesse cenário aqui estava 11 que tinha plena certeza e convicção de que ele era o Filho de Deus e estava disposto a seguir. Mas ali havia o traidor, Judas, Aleluia, glória a Deus. que tinha colocado preço na vida do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. 30 moedas de prata. Havia um que não sabia o valor inestimável que estava diante dele. Aleluia. Alguém que estava para fazer o maior feito que a humanidade já conheceu. Aleluia. O maior feito, aleluia, que em todo o mundo, desde que mundo é mundo, até a eternidade já havia conhecido. Glória a Deus. Jesus, naquele dado momento, estava pronto para oferecer. Algumas pessoas falam: Jesus ele foi morto. Não, a Bíblia nos revela dizendo que Jesus chegou a dizer: eu dou a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida. Glória a Deus. É diferente. Ele deu porque tinha o poder de dar e também de não dar. Aleluia, Jesus. Mas ele deu a sua vida por nós. Aleluia. E aqui, ele está dizendo: e depois de ter tomado o cálice, ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Novo Testamento. O Velho Testamento agora não estava valendo mais. A lei não tinha mais poder sobre o ser humano. Ele agora estabelece um novo testamento. Todos nós sabemos que quando alguém está para morrer, né, que realmente tem muito dinheiro, ele já deixa o testamento por escrito, que fica na mão do advogado. E ali, somente depois da morte dele, é que é lido aquelas pessoas que são os herdeiros. Glória. Muitas vezes as pessoas se surpreendem porque o nome não está inserido. Ele aqui não. Aleluia. Ele está dizendo, aleluia, Aleluia. que ele está colocando no Novo Testamento, e por intermédio agora do seu sangue, aleluia, que ele ia derramar por toda a humanidade. Sim, o ouro, a
desta terra não tinha poder para nos comprar, porque a Bíblia nos revela dizendo que nós estávamos em dívida com Deus. A Bíblia diz que nós vivíamos em pecado, e a Bíblia nos revela dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Jesus estava dizendo isto, que por intermédio do seu sangue, que seria derramado por amor de muitos, todos os nossos pecados, desde Adão até o último homem, seria pago e seria gravado a cédula que era contra nós lá na cruz. E quando ele fez esse ato, ele gravou: está pago. Aleluia. Está quitado. Não há mais dívida nenhuma. Não há mais dívida nenhuma. Todos aqueles que creem no Filho de Deus, porque a Bíblia nos revela dizendo que ele veio por esse intermédio, e Paulo declara isso, Filipenses 2:8. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia então está nos dizendo agora que Jesus, ele está dizendo que em vida ele veio e cumpriu a sua missão, que foi preparar, aleluia, Jesus para mim e para você um lugar. A Bíblia nos revela dizendo que ele semeou a boa semente do Evangelho, e por meio do seu sangue ele comprou povos, línguas, nações, de toda a gente, e para a glória de Deus nós podemos adentrar no Santo dos Santos e falar com Deus Pai. Fazer isto em memória de mim. Mas nem todos estavam em consonância. Judas estava ali só esperando um momento apropriado para poder entregá-lo. Jesus estava trazendo uma esperança a eles, dizendo: olha, a partir desta noite e às 24 horas corrente, será um marco para a história da humanidade. Será dividida a história em antes de mim e depois de mim. Porque todos os homens estavam separados de Deus. Romanos 3:23. Paulo declara isso. No 24, Paulo declara: sendo justificado pela sua graça e pelo sangue de Jesus. Graça, favor imerecido. Efésios 2:8. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos fazer, aleluia, missões aqui. Nós podemos evangelizar, aleluia, de um canto ao outro aqui. Nós podemos fazer viagens missionárias, aleluia, para outros estados. Poderemos pregar dia e noite aqui. Não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo favor imerecido. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, pastor, eu não vou fazer nada disso que você falou. Senhor, eu sou salvo? Sim, já é salvo. O dom é gratuito. Crer no Senhor como suficiente Salvador da alma e obedecer a palavra. Então, para que pregar? Para que fazer missão? Porque eu e você não somos egoístas.
Da mesma forma que a nós foi nos presenteado este Evangelho, as boas novas de salvação, porque alguém também não foi covarde, alguém também não quis só para ele ou para ela, quis também disseminar a boa semente, o maior tesouro que o homem pode ter na face da terra, que é a palavra de Deus. Aleluia. É por isso que devemos anunciar. Jesus não pediu, ele ordenou: ide. Ele não falou assim: vocês podem ir, por favor, vão. Não, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus estava sob pressão, estava já em agonia quando vai para o Getsemane, o jardim das oliveiras ou das azeitonas, onde era de costume lá ter uma prensa para poder espremer as azeitonas para sair o azeite. Jesus, quando ele vai lá nesse jardim, em angústia, em tristeza, porque ia morrer? Não, porque seria chicoteado, cuspido, humilhado? Também não. E por que é que Jesus estava em agonia? Porque ele sabia que haveria agora o momento mais difícil para ele, que era sentir a ausência do Pai. Por isso ele estava assim. Quando Jesus pede para que, se possível, tire dele este cálice, é porque ele sabia que até ali o Pai estava com ele. Porém, no clímax, quando ele estivesse lá na cruz, o Pai não estaria. E podemos observar isso quando Jesus diz: Elohim, Elohim, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não estava presente agora, porque todo o pecado da humanidade, desde Adão, estava agora sobre o Filho. A Bíblia diz que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele agora se tornara maldito. E o Pai não pode suportar o pecado. O Pai não pode suportar o mal. Jesus agora estava envolvido desde a planta dos pés ao alto da cabeça em pecado, em maldição. É por isso que ele está lá no Getsemane, lugar de prensa, agoniado. Os discípulos não puderam vigiar nenhum momento com ele. E ele estava isolado lá. Há momentos que nós temos que ir para o jardim. Muitas das vezes é o nosso quarto. Se isolar para entrar em depressão, não. Se isolar para falar com o Pai. Quando isso acontece, é quando nós estamos envolvidos em um mar de angústia, sob pressão, coração ferido. É neste momento que nós encontramos o consolo do Pai. Jesus então diz que por meio da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, ele falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. É que estava garantida a nossa salvação. E como que nós temos certeza que está garantida a nossa salvação?
vazio. Aleluia. Se você for lá em Jerusalém, no túmulo do mestre, ele está vazio. Aleluia. Não está mais aqui. Glória. Ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E quando muitas pessoas, os muitos intelectos, os ateus, os céticos, querem dizer que a Bíblia foi escrita por mãos humanas, é o único livro, aleluia, Jesus, que resistiu há mais de 2000 anos, aleluia, por mais que algumas pessoas tentaram destruir. Aleluia. Isso nos prova que o nosso Deus é soberano, e que Deus, ele está cuidando da história, desde, aleluia, do início e até o final. Ele vai cumprir, aleluia, o que prometeu. E a Bíblia nos revela dizendo então, aleluia, que o próprio Jesus ressuscitou e passou 40 dias com eles. A maior prova de que Jesus realmente ressuscitou é que 40 dias a Bíblia diz que ele comeu pão e comeu peixe com os seus discípulos. Aleluia. O espírito não pode se alimentar, mas o corpo deve se alimentar. Aleluia. Jesus fez isso, provando que eles deveriam dar crédito, que realmente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Por intermédio, aleluia, dele, Lázaro havia ressuscitado. Alguém, aleluia, havia tirado Lázaro do mundo dos mortos. Mas quem tiraria Jesus? Somente ele, que era o autor da vida, o dono da vida, que havia entregado a sua vida, poderia tomar de novo da morte e ressuscitar no terceiro dia. E por isso ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você até o final dos dias. Aleluia, Jesus. Fazer isto em memória de mim. Quando nós nos reunimos na ceia, estamos congregando com aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Aleluia, Jesus. Por isso que temos que estar no mesmo propósito. Embora é bíblico que nem todos às vezes poderão estar no mesmo propósito. É natural. Posso ter o máximo de esforço de ensinar a verdade a vocês, de aplicar a teologia bíblica a vocês, a doutrina bíblica a vocês, mas possa ser que algum de vocês possa em meio ao caminho se perder. É natural. Já aconteceu aqui. E eu tenho certeza, aleluia, que até, aleluia, Jesus voltar, vai continuar acontecendo. E isso é bíblico, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus havia escolhido Judas. Mas ele era o traidor. Não estava em consonância com os demais. Não estava com o mesmo propósito com os demais. Os demais estavam entendendo, compreendendo o que o mestre queria dizer, o que ele estava estabelecendo naquela noite. Uma nova aliança, porque o pacto havia sido quebrado, violado pelo homem. Eles estavam compreendendo que o cordeiro que anteriormente havia sido utilizado na terra do Egito, que havia sido morto e com o sangue deles havia livrado o povo hebreu e os seus primogênitos da morte. Os primogênitos não só, aleluia, dos humanos, mas também dos animais. Este sangue que simbolizava o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual,
seria também colocado nas portas, nos umbrais da porta do nosso coração. Aleluia. Para não entrar no pecado. Glória a Jesus. Para não entrar a vaidade. Para não entrar a luxúria. Para não entrar a avareza. Para não entrar a inveja. Para não entrar a maledicência. Para não entrar a maldade. Este sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, teria um poder eterno. Não era limitado a eles, mas estava disponível para toda a humanidade em todas as eras. Aleluia. Basta somente crer no Filho de Deus. Aleluia. Basta somente crer no Filho do Deus eterno. E aí, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é isso que nós temos que ter em mente. O que significa para nós a ceia? O porquê nos reunimos uma vez por mês para celebrarmos a ceia do Senhor? Amados, quando o povo de Israel se reunia para a Páscoa, eles reviviam o que os seus pais haviam passado no último dia que eles estavam na terra do Egito. Eles faziam tudo igual: ervas amargas, pão ácidos, roupas preparadas para poder viajar. Eles reviviam isso. E quando Jesus ele fala fazer isso em memória de mim, ele está falando a mesma coisa. Nós devemos reviver o que aconteceu na Santa Ceia. Não é como nós vemos os quadros pintados. Não é. Nós devemos reviver o que aconteceu. Aquele momento foi o momento mais importante da igreja. E por que digo a igreja? Porque quem estava reunido ali com Jesus era a igreja. Os apóstolos simbolizavam a igreja. Um novo firmamento. É por isso que a Bíblia diz: não que removais os firmamentos antigos que foram postos pelos seus pais. É um novo firmamento. A igreja, todos reunidos em um propósito, embora um não estivesse, mas a maior parte estava. 99% estava reunidos em um propósito, para ouvir Jesus falar e dar as últimas diretrizes a eles, as últimas orientações a eles, ensinar a eles que eles deveriam repetir a ceia do Senhor, em memória de mim, fazer isso. Até que eu venha, porque não vou participar enquanto não chegar o dia apropriado, que é naquele grande dia. Mas não deveis esquecer, deveis lembrar, fazer
ressurreição. Este é o marco para a humanidade, para aqueles que acreditam no Filho de Deus e esperam que Ele venha regressar dos altos céus para arrebatar a sua igreja e ressuscitar aqueles que dormem no Senhor, para poder reunidos mais uma vez, sentar na grande mesa e celebrar a Santa Ceia. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus. Aleluia. E Ele vai fazer questão disso. O Senhor Jesus vai fazer questão de nos servir naquele grande dia. E sabe qual é o mais extraordinário? É que naquela grande mesa, que terá uma grande extensão de todos os salvos, talvez você vai estar sentado lá e falar assim: eu não consigo enxergar lá no final quem é que está sentado lá. Não vai ter isso. Os seus olhos serão mais apurados do que os olhos de águia. Você vai saber quem vai estar lá na última ponta. E o mais extraordinário é que você vai saber quem é quem lá, sem Jesus precisar te apresentar. Ou você acha que Jesus chega: ó, esse aqui que é meu servo Pedro. Ah, esse aqui é o Estevão, o primeiro mártir. Ela não vai pensar disso. Vai a sua fé. Quando você chegar lá e bater o olho, você vai saber. Pastor, isso é muito forte. É muito forte mesmo. Isso aqui é mistério, irmão. Ou você sabe que o Deus de toda a sabedoria nos já planejou tudo isso? Porque já está tudo preparado lá. Já está tudo preparado. A Bíblia diz em João no capítulo 14: filhinhos, eu vou para preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Já está preparado. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Tomé, coitado, sempre em dúvida, faltando um pouco de fé. Senhor, mas qual é o caminho que nós vamos saber que é para chegar lá? 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. Aleluia! Quem está em Cristo, aleluia, nós certamente será levado para o seio de glória. Quem está em Cristo, quando descer a sepultura, o anjo de Deus estará aqui para levar para o antro de glória. Aleluia! Fazei isto em memória de mim, e anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É o nosso dever. Tem muita gente que já não liga mais, irmãos, para a Santa Ceia. Tem muita gente que faz caso da Santa Ceia. Eu já tive, aleluia, Jesus em igreja pregando para dar a Santa Ceia de Deus, que quando eu preguei a palavra, eu falei, eu quero ver agora quem vai participar do corpo e do sangue. Você que vive mentindo, você que vive falando mal do seu irmão, você que compra e não paga, mas não é porque não tem condição, é porque não quer. Você que vive em falsidade, é engano. Eu quero ver você tomar a Santa Ceia do Senhor.
E quando eu falei assim, quando eu falava, os irmãos que for participar do corpo e do sangue, fiquem de pé. Dava para contar no dedo quem ia tomar ceia. Sabe por quê? Porque fizeram da ceia do Senhor coisas normais. E Paulo ele vai além dizendo que a ceia do Senhor, ela condena. Aquele que come e bebe dignamente, come para a própria condenação, Paulo diz. Ele diz assim: é por isso que há muitos enfermos, e outros que já dormiram. Olha só, o negócio é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Foi derramado sangue puro, inocente, sem pecado. E quando nós participamos com toda a reverência, com todo o respeito, com tanto amor em nosso coração pelo ato que Ele fez, nós temos vida. Mas se fazemos coisas normais, a morte vem. Paulo diz: é por isso que há muitos enfermos. Não era só enfermos fisicamente, espiritualmente também. Dia fosse de orar, dia fosse de jejuar, eu vi abrindo a boca dentro da igreja. E outros que já dormem, morreu. O negócio é sério, irmãos. Fazei isto em memória de mim, com toda a reverência, com toda a modéstia, com todo o respeito. Quando você vai a um culto fúnebre, você fica contando piada? Sim ou não? Você fica com chocarrice ou dando risada? O momento nos pede respeito. Tanto aquele que está ali, com seus restos mortais, quanto aos seus entes queridos. Pastor, mas Jesus está vivo, eu sei. E aí é mais o respeito ainda, porque Ele está vivo. Aleluia. Tem pessoas que não têm coragem de falar na frente da outra verdades. Tem pessoas que na frente da pessoa ri, abraça, brinca e fala: você é a melhor amiga do mundo. Quando vira as costas, cobra. Aleluia, Jesus. O nosso Jesus, Ele está presente, irmãos, em nossas vidas todos os dias. Ele prometeu isso: estarei convosco até o final. É o único que nos abandona jamais nos momentos mais terríveis e tenebrosos da vida de um cristão. Ele está conosco até o fim. Tem capitão saltando do barco. Ele é o capitão que nunca salta e não deixa você saltar também. Em meu desespero, não deixa. Nós visualizamos Pedro quando vê Jesus vindo. Todos acham que é um fantasma. Ele diz: Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu vá a ti. Jesus fala: pode vir, Pedro. Aí Pedro, a pessoa, olha que maravilha, andando por cima da água. A Bíblia diz: dá uma rajada de vento. Pedro já treme já na base e começa a afundar o medo. A fé dele foi abalada. A convicção dele não era mais 100%, caiu para 50%.
Pedro, falta de fé, hein, Pedro? Ele é o único que nunca nos abandona, mesmo quando nós falhamos na confiança nele. Glória a Jesus. Já passou isso por esse momento? Já tinha convicção de tudo, né? Comigo aqui, assim, de peito aberto, eu arrebento tudo. Só foi um ventinho mais forte. Meu Deus, me ajuda, ele está pronto. Por quê? Ele não abandona ninguém que confia nele, que entregou o seu coração de maneira completa a ele. Ele não abandona jamais. Aleluia. Então, o momento da Santa Ceia é o momento que nós estamos revivendo o que Ele fez por nós. Aleluia. Amém? Em memória de mim, que Deus possa continuar falando na vida de todos nessa noite.